Imagine você em um futuro apocalíptico, no qual é forçado a se juntar com outros da sua mesma espécie, se esconder em alguns lugares e sobreviver, pois determinada hora do dia pode ser mortal para você. Junto a isso, você tenta proteger aqueles seus entes queridos, pois apesar do mundo estar um caos, suas famílias ainda continuam vivas. Você mantém a sua humanidade, querendo formar uma sociedade. Mas existe um monstro que ataca durante o sono. Ele entra nas suas casas, nos seus abrigos, matando-os sem nem pensar. Homens, mulheres, crianças, idosos, todos são vítimas desse monstro que invade as colônias e acaba destruindo cada vez mais o pouco que restou de população. Chega uma hora que vocês se cansam de tanto esperar e fugir e tentam revidar. E na hora em que você começa a revidar, a nossa história começa. Apresento hoje aos olhos do escritor a resenha de Eu Sou a Lenda de Richard Matheson. Meu nome é Diogo Oliveira e você está no Livro de Teseu, o meu canal do YouTube. Em Eu Sou a Lenda, escrito em 1954, temos a história de Robert Neville, o último homem vivo na Terra. Após a pandemia, grande parte da população se transformou em vampiros, e o livro explora justamente a sobrevivência diária de Robert Neville em meio a este caos. Deixo para vocês uma forma curiosa de como eu encontrei este livro na minha andança por aí. Estava assistindo o episódio Os Simpsons, A Casa da Árvore dos Horrores, no qual Homer passa por uma situação parecida e o nome do episódio era Omega Man. Mais tarde, fui descobrir que esse episódio é baseado em um filme chamado Omega Man, com o mesmo ator de O Planeta dos Macacos, e eu fui assistir esse filme. Daí, descobri que ele foi derivado de um outro filme mais antigo, com o grande Vincent Price, chamado O Último Homem na Terra, e que este filme do Vincent Price foi baseado em um livro chamado Eu Sou a Lenda, de Richard Matheson, de 1954. Esse nome já me era comum, pois assistia muitos episódios de A Lenda da Imaginação que eram assinados por ele. Então, não vi por que não arriscar e começar a ler este incrível livro, de qual fiquei me perguntando por que não cheguei nele antes. A maneira como Richard Matheson desenvolve Robert Neville é uma coisa muito peculiar que eu não tinha visto ainda nos livros de ficção e horror que chegavam em minhas mãos. Nela, você vê algo muito paternal, algo muito amigável, mostrando o que realmente estava acontecendo, como um diário narrado ou uma história contada de ponta a ponta, que eu acredito que também faz referência ao nome de Eu Sou a Lenda. Acho muito interessante a forma como ele narra o personagem passando por todos os pontos, de uma forma que você tem a sensação que está sentado em volta de uma fogueira, ouvindo ele contar a história para você mesmo. A narrativa tem vários momentos de tensão onde Robert Neville enfrenta os dados vampiros e eles estão começando a tentar cada vez mais encurralá-lo, até que chega um momento em que eles mudam a estratégia para que finalmente conseguem chegar mais próximo do último homem na Terra. Eu me lembro que é a primeira vez que eu tinha visto um livro que incluía vampiros, que não fosse aquele vampiro estilo Conde Drácula ou um meio romantizado, do qual sempre tem artigos de luxo. Os vampiros aqui são sobreviventes de uma pandemia e também têm suas necessidades. Diferente de quando é um único ser que tem poderes em cima dos outros, são vários outros seres contra um único homem. O filme, além dessas adaptações que eu falei para vocês, ele também inclui a famosa adaptação de 2007 com Will Smith, que apesar de muito diferente do livro, é um bom filme. Porém, ainda prefiro a minha versão com Vincent Price ou com Homer Simpson. É um grande livro que mistura ficção científica e horror, perfeito para você que procura boas referências para escrever. Uma forma de escrita fluida, calma e tranquila, da forma que você pode surpreender que apesar de mais de 50 anos, ainda é muito gostoso de se ler, diferente de alguns clássicos que podem ser um pouco mais pesados para um leitor desprevenido. As narrativas de horror e suspense vão se amontoando, pois cada situação resolvida acaba gerando uma outra nova. Nós vemos o personagem à beira da loucura em vários pontos e realmente se questionando se valia a pena tudo o que ele estava fazendo. Não posso contar mais para não atrapalhar a sua experiência ao ler a sua lenda, mas eu super recomendo para você, leitor, que quer uma experiência diferente do que já viu de vampiros, diferente do que está acostumado com a ficção científica, e queira se aventurar em algo que já é mais de 50 anos aí considerado um dos clássicos do gênero. Para você que é escritor, eu super recomendo o livro
independente do gênero que você escreva, pois o autor, apesar de ganhar muita notoriedade nas suas obras de horror e ficção, também já escreveu romances, entre outras coisas da qual se aventurou. Então é uma escrita fluida que varia. Então é uma escrita fluida que passa muito bem por qualquer tipo de leitor e que você poderia arriscar e conhecer muito mais. Espero que você tenha gostado dessa pequena resenha sobre o livro Eu Sou a Lenda. Eu super recomendo ele para qualquer um que está procurando algo diferente para ler e ainda não se aventurou por esse livro. E se você gostou do vídeo, não esquece de dar o seu like, ativar o sininho para as notificações para ficar atento a qualquer novidade aqui no canal. E claro, como de praxe, deixe aqui nos comentários qual outro livro você gostaria de ter essa breve resenha aqui pelo canal para que nós possamos nos aprofundar. Mas antes, me diga aqui nos comentários se você já leu Eu Sou a Lenda e se faz sentido tudo o que eu disse. Afinal, lá no começo eu dei a dica de quem era a lenda e como as coisas iam acontecer, mas você só vai entender se ler o livro.